Olá, bem-vindo ao Papo de Prateleira. Eu sou o Ribo Ulisses e a gente está sempre conversando aí nesse espaço de informação e conteúdo sobre o agronegócio brasileiro. Todas as evoluções aí que são efetuadas por esse segmento maravilhoso, que vai de tecnologia, vai de produção, de portfólio, de revenda, de distribuição, de cooperativa, de produtos absolutamente tecnológicos em termos de espaço, em termos de combater as pragas aí que estão no solo, estão nos ares, como dar mais funcionalidade para as plantas, enfim, um mundo sem fim aí de soluções tem o papel fundamental do quê? Levar alimento, levar produto de conforto, de saúde para milhões e milhões de pessoas aí no Brasil e no mundo. E dessa vez aqui eu tenho o prazer de trazer de novo um homem que eu não vejo há um bom tempo já, viu? Eu lembro direitinho a primeira vez que eu vi esse moço, lá ali, ó, pertinho de Campinas, lá numa unidade onde ele foi receber jornalistas do Brasil inteiro para falar de mais uma campanha de febre aftosa. Logicamente, estou falando do Emílio Salani, ele que é o vice-presidente executivo do Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos para a Saúde Animal, o Sindan. Ô, Emílio, prazer revê-lo aqui no Papo Prateleira, tá? Ulisses, o prazer é todo meu e já faz tempo. Era moço, hein? E nada, rapaz, eu lembro direitinho de ver, assim, eu falei assim, olha, esse que é o doutor Afitosa ainda, que homem mais simpático, né? Ele sempre com essa calma, parece um professor para explicar tudo. Oi, menino, fala uma coisa, a gente está conversando aqui com a principal, desculpa, a gente vai falar sobre esses assuntos, mas a nossa desculpa que eu falo, né? O jornalista fala que é o gancho, né? É a respeito aí de um número que ainda não é fechadinho, fechadinho não, mas já dá um bom panorama de como é que foi o segmento aí de saúde animal, de produto, né, para a saúde animal em 2023. Por que um ano de acomodação, Emílio, como chegou aqui para o material que eu publiquei até no site? É importante entender e voltar 3 anos atrás, onde nós tivemos crescimento acima de 2 dígitos, a Exato. gente aguardava já, podemos chamar de um freio de arrumação, um reajuste. E a gente aguardava. A gente sabia que nós teríamos crescimento mais modesto Aham. e alguns acontecimentos fizeram com que mascarasse um pouco essa arrumação, ou seja, que ela fosse um pouco mais baixo do que a gente imaginava. Lá atrás, nós começamos com a expectativa de um crescimento ao redor de 5 a 7%, Perfeito. 23 sobre 22. E nós atingimos 3% mercado total. Todas as espécies consolidadas, 3%, ou seja, não foi flat, não deixamos de crescer, mas na verdade crescemos 3, 4 pontos abaixo da nossa expectativa inicial. Perfeito. Agora, de qualquer maneira, parece que não é o número final ainda, né? Tem que fechar. Ainda parece que no mês que vem, né? Na verdade, tem 4 ou 5 empresas de capital aberto que Ah, fazem todas suas comunicações oficiais lá fora, perfeito. tem seus anos calendários não igual Distintos, ao né? nosso, Ah, distintos. E no final do dia, a gente acaba fazendo algumas previsões para poder ir alimentando o mercado, mas o número será bem próximo a isso mesmo, que a nossa expectativa seria alguma coisa entre 10,5 a 11 bilhões de reais de faturamento total de saúde animal. Lembrando a quem nos ouve ah, e assiste que isso não está incluído alimentação, ração, sal mineral. São produtos específicos. terapêuticos, farmacêuticos e produtos biológicos, vacinas. Perfeito. E como não poderia deixar de ser, não, Emílio, sempre a gente tem aí alguma característica, né, imposta, né, impressa pelo setor de ruminantes no levantamento, né? Fosse anos atrás, né, quando havia uma situação diferente em relação à aftosa, que a gente vai falar mais um pouquinho, como agora, já que tá, o plano lá nacional está em plena vigência e vários estados já não vacinando mais, né, Emílio? Exatamente. Por isso que eu falo para você que acaba mascarando. A Ah, gente queria ter condição de medir os três, se você vamos separar em três: o perfeito. freio de arrumação, a retirada da vacinação, que seria importante, porque daí teria o impacto da não comercialização da vacina Ah, e o impacto nos produtos correlatos, aqueles que se usam junto com a vacina. E a gente queria medir isso, que a gente anos para que essa redução fosse a mínima possível, buscando a conscientização e a importância da sanidade para o Brasil, né? perfeito. Agora, de qualquer maneira, ao mesmo tempo, né?
aves, suínos em crescimento de produção, crescimento de exportação, né? E o PET, que na verdade nunca parou de crescer violentamente, né? Você está coberto de razão. Nós tivemos crescimentos significativos, importantes em aves e suínos, um pouco de menor crescimento em pet, que vinha crescendo uma loucura, você lembra muito E a bem. 300 por hora, né? Só que quando você vê qualquer arrumação em ruminantes que tem mais de 50% do negócio, é difícil os outros subsegmentos compensarem o tamanho que é ruminantes. Estamos falando de 200 e poucos Rebanho milhões. gigantesco, né? É um rebanho gigantesco, muito complicado, Ulisses, quando você tem essa correlação. Dificilmente a coisa reajusta. Perfeito. Agora, ô, Emílio, você falou a respeito de, falando em ruminantes, ainda falando ainda em vacinação de aftosa, que sempre foi uma data muito emblemática para a fazenda brasileira, né? Porque se aproveitava ali aquele momento de trancar o boi para fazer uma coisa total nele, né? Porque não é fácil, como você me falou, manejar um animal de 500 quilos, 400 quilos, não é bolinho, não, né? Agora, e sempre existiu sempre um medo muito grande dessa questão da aftosa, né, do fim da obrigatoriedade, do fim da vacinação, bater em produtos até que também são de sanidade, eram outras vacinas, outros tipos de medicamentos. Teve alguma repercussão realmente negativa ou não? Sem sombra de dúvida, teve. É, Aquilo que nós acabamos de mencionar, como teve uma queda expressiva no preço da arroba, sim. O ano como passado, o nós, primeiro semestre foi um horror, né? como nós tivemos uma largada de acomodação, né, de nova orientação governamental, como nós tivemos a queda no preço do boi, ficou muito difícil a gente especificar essa queda é devido a isso. Perfeito. Mas você está coberto de razão. Vacinas como raiva, vacinas como clostridiais, vacina de brucelose, são fundamentais para as questões sanitárias e não podemos deixar, ou seja, tirar do radar, Ulisses, Ah, e se não fizer uso dos endectocidas e antiparasitários, como se fazia junto com a vacina, aí exato. o Brasil vai se ressentir em cima da produtividade. Porque você perde sanidade e perde produtividade. Então, Porque o tem que tomar. organismo do animal sofre, né? O organismo do animal vai sentir, ele não vai produzir, ele não vai engordar como aquilo, não vai gerar um bezerro adequado, não vai chegar a termo no tempo pré-estabelecido. Pô, é uma questão do quê? Produtividade. Pô, os animais começaram a morrer. Morrer por quê? Porque não usou essa vacina, não usou aquela vacina, teve que abater tal animal, porque deu positivo para essa doença, é obrigatório abater. Então você tem essas duas vertentes. Olha, a questão sanitária é fundamental, mas Ah, a produtividade você vai enxergar lá na frente. Então a gente falava isso. Por isso que quando iniciamos eu falava, a gente apostava, nós apostamos muito na ah, conscientização do pecuarista, ah, mas atrelado a um preço de R$ 11 o quilo. é. Não a um preço de 7, Ah, a um preço de 6,50, de 7,20 o porque quilo. dói no bolso dele, né? Porque daí a pessoa é impelida a se ajustar. De Então alguma você fala, maneira, né? eu sei, eu estou consciente, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou esperar uma época de calmaria para eu poder executar isso aí. Perfeito. Ô, Emília, você é uma pessoa muito preocupada até em falar e tratar a respeito do plano, né? A gente está falando do plano que é da erradicação de vacinação contra a febre aftosa, né? Que é uma coisa que chama muita atenção, sempre muitos veterinários preocupados justamente por algumas questões, como a que o Emília já está falando, né? E até por questões mais graves, né? Nós temos uma fronteira gigantesca, não tem fiscalização em boa parte da fronteira brasileira, porque realmente é humanamente impossível, né? É uma fronteira espetacularmente grande, né? Como é que você faz até agora o andamento desse plano? Com que olhar você está acompanhando isso? Eu lanço dois olhares. Hum. Enquanto você trabalhava os blocos estanques, você tinha uma certa dificuldade, mas havia um entendimento entre nós todos de que isso era factível. Aham. Vamos dar alguns exemplos. Vamos lá. Quando a gente fala, ó, parou de vacinar o bloco um, você fala, Emílio, mas o que é o bloco um? Rondônia, Lá no Nortão, né?
Acre. Aí você fez um ajuste com um pedacinho do Amazonas, que é Boca do Acre, e 5, 6 municípios do Mato Grosso que estão interligados economicamente com Rondônia e Acre. Sim. Então já deu um primeiro chacoalhão para a gente se explicar. Porque você fala assim, Milho, como é que fica? Fica o seguinte, vou citar o Amazonas. O Amazonas fica um pedaço dele livre Isso. e um pedaço não livre. Então eu sempre falava nas palestras, nas minhas apresentações, sempre buscando, olha, o Sindan não foi, não é e jamais será contra o avanço do plano para erradicação, para colocar Claro, a nossa proteína claro. num patamar diferenciado, que hoje se discute isso, se é realmente tudo isso, mas a gente não tem condição de discutir, porque nós não militamos na área de exportação de proteína vermelha e branca, nós nos limitamos a vender, a comercializar, desenvolver, produzir, comercializar produtos para a saúde animal. Então é outra. Então a gente explicava, olha, o Mato Grosso não é livre? Não. Mas Comodoro, Roosevelt, aqueles municípios são. Só que a gente explicava. Depois o bloco 4 todo, que é a grande potência pecuária, Goiás, Tocantins, Minas, etc. e tal, os 2 Mato Grosso, avançaram e 4 unidades ficaram um pouquinho para trás. Bahia, Sergipe, Rio e São Paulo. Aí vem a questão do trânsito, vem a questão do entendimento, mas eles acabaram se adequando e se estabilizando, ou seja, harmonizou. Aí outros estados do bloco 2, que pega norte, quer se unir Ah, ao uma legenda, 4, né? quer se unir ao 4. E alguns estados do bloco 3 também quer se unir ao 4. Então são essas reportagens que a gente está vendo de pessoas que são representantes desses estados, têm poder, têm lugar de fala, perdão, têm o Ah, direito, certo? E a obrigação de se posicionar, que estão um pouco preocupados com esses arranjos que foram feitos. perfeito. Eu temo que tem que olhar com bastante carinho quem tiver condição de avançar. Obviamente tem que avançar, Claro. mas a gente não pode atropelar aqueles passos que estão pré-estabelecidos, está na sua cabeça, está na minha, está na do pecuarista e das autoridades sanitárias também. Perfeito. Voltando a falar um pouquinho de mercado, Emílio, a gente tem um entendimento dos especialistas aí mais em relação ao mercado mesmo, né? Carne bovina, carcaça do boi. Perdão. De que a gente chegou num fundo de poço do ciclo no fim do ano passado. Peraí, que deu um rateado, velho, aqui. Tá para Não, tá melhorar a minha inteiro. saúde animal, viu, Emílio? E que o fundo do poço foi o ano passado e agora começa esse ano de maneira muito lenta, uma recuperação, né, do segmento, e principalmente quando a gente fala a respeito do valor da arroba, né, da carne bovina, né, e em 2025 com uma consistência um pouco maior, né, nessa recuperação, e a tal do giro do ciclo, né. Isso, de alguma maneira, bate de que maneira lá nas empresas que vendem produtos de saúde animal e que estão aí congregadas no Sindão. Essa é uma verdade que para nós serve como ponto de partida. Hum. Se você retomar os preços e ele se estabiliza a um patamar X, o preço do quilo do boi, e isso vem sendo obedecido nas 3 faixas, bezerro, boi magro e boi gordo, Hum. para abate, todos vão se adequar a essa realidade. O que eu penso como Emílio, há mais de 20 anos representando as empresas do setor, Ah, parte presidindo o Sindan e parte como vice-presidente executivo, ou seja, funcionário do Sindan, egresso da Sanofi, ex-Merck, etc, etc e tal, eu sempre falo, pessoal, o grande problema do jogo é não conhecer a regra. Se eu conheço a regra, eu sei como, quando e com que roupa eu vou entrar. aham. Então amanhã você fala para mim, o que quer dizer? Traduz isso. É 9, é 9. É 10, é 10.
É 8,50, é 8,50. É 10,50, é 10,50. Essa verdade deveria aparecer e que satisfizesse a todos essa relação. Porque quando você volta lá e vê a gestão reta das empresas hoje, fala em saúde financeira da empresa e saúde dos seus clientes. Ok. Fala nos dois simultaneamente. Ah, Então, isso que eu acho importante. O que não pode acontecer, e eu acho que isso também, você vai há de convir comigo, que é sentido em aves, é sentido em suínos, às vezes até com mais volatilidade, essas oscilações. Porque você estabelece um plano trienal, depois você é pego no meio, Ulisses, com uma queda violenta, muito brusco, né? muito brusca. Nós estamos falando de 11 para 6,50, É, para 7. E não se esqueça, não é só o custo sanitário que está lá no boi. claro. Tem N outros custos que o fazendeiro, o produtor, perdão, tem que Arca com ele, né? administrar. Essa- Desde melhoria de pastagem, arame, impostos, combustível, mão de obra e tudo isso. A gente não vai discutir questões que já estão conosco, que é a qualificação da mão de obra, a dificuldade que está tendo, as questões ambientais que têm que ser respeitadas. Isso aí, isso já faz parte. Uhum. Obviamente, quem não qualificar a mão de obra, quem não respeitar a questão ambiental, quem não pensar os dois lados da moeda, não vai seguir. Mas tem que ter uma certa estabilidade para que a gente possa ter uma visão a médio e longo prazo e executar os planos pré-estabelecidos. Quando a volatilidade atinge aves e suínos, é grave, sem sombra de dúvida, mas são ciclos menores. Sim, de produção, Um né? é, 45 dias, o outro é 5, 6 meses. Quando você pega boi, o ciclo é 2 anos no longo mínimo, né? e tipo um animal. A cria está ruim, minha vaca acabou de ser emprenhada, eu estou dizendo que eu estou com 18 meses para frente, eu É, vou ter que cuidar da minha vaca para gerar um bezerro e depois vou desmamá-lo. Não tem como escapar desses 17, exatamente. 16 e meio, 18 meses. Não vou escapar. Se tudo correr bem, isso eu vou ter que continuar operando. O que Por você isso que eu falou, que o falo. Rogério falou há pouco no encontro da Scott, que eu fui, o Rogério Goulart, da Carta Pecuária, né? Que ele falou Sim, assim: o futuro, que é daqui 2 anos da pecuária, está acontecendo nesse exato instante. Se você não isso. tomar a medida correta agora, daqui 2 anos você vai chorar. Vai chorar. E você está emprenhando uma vaca hoje É, com a realidade de preço do seu bezerro, do teu boi magro, do teu boi gordo, e isso vai ser, igual o Rogério falou, executado lá na ponta. Isso vai ser consolidado, vai ser fechado. Ó, é isso mesmo. Então, o abate de fêmeas é uma coisa que assusta, porque hoje a pecuária cresce mais devagar que outras espécies. Por questões zootécnicas, é claro que cresce menos, ela, como se diz, ela evolui mais devagar. Só que quando você fala que você abate X% de fêmea, você acaba batendo fêmeas de qualidade também. claro. Você está perdendo genética Sim. na medida que você fala, ó, abateu X% de fêmeas. Não é só fêmeas De comuns também. descarte, né? Não é, não é. Não é aquela que emprenhou, não é aquela que tem um baixo valor zootécnico. Fêmea, é fêmea, acabou. Exatamente. É a rainha da pecuária, como ele disse também, né? O negócio gira em É. torno do bezerro. O E, bezerro e, dita todos os números. e você olha lá e vê N pecuaristas que a gente tem que ouvir com muita atenção que fala sem uma boa matriz, não tem pecuária para frente. Exatamente. Não tem o parto a termo, não tem o bezerro adequado, não tem a desmama. E aí vai. Emílio, a gente está chegando ao finalzinho, mas eu queria te fazer mais duas questões, né? Uma Sim, esses encontros, e nesse último, o pessoal foi bem assim, foi duro no bom sentido, né? No sentido de acreditar muito na opinião que o especialista tem, né? Para ele afirmar certas coisas, né?
Então, o próprio Rogério falou assim, gente, pelo amor de Deus, façam o cálculo do custo que você tem de produção. Se você não fizer até agora, não tem problema. Mas segunda-feira de manhã comece a fazer. E conte com a minha ajuda. E vocês vão ver que não é tão complicado assim. No começo é, mas em 2 meses vocês já estão meio bom. Como é que está o olho? E outros falou que acha que mais da metade das fazendas não tem uma balança. E se tem balança, virou puleiro de galinha, virou galinheiro. É um negócio meio complicado, né? Porque a gente fica um pouco assustado. A questão sanitária é melhor a condição sanitária do rebanho brasileiro ou não? Bovino. Olha, eu acredito que nós chegamos num patamar bastante adequado para nós, de utilização de produtos, olhando por um lado, produtos Uhum. profiláticos, Não. vacinas, olhando por outro lado, produtos utilizados em produtividade, antiparasitários, endectocidas, polivitamínicos, Melhorar a e condição. o que é importante, a gente começa a olhar os protocolos, que são os produtos utilizados para inseminação em tempo fixo, Perfeito. E de essa? ATF, etc. e tal. Aí Uhum. você fala, puxa, Emílio, chegamos a um ponto. Você olha como nós desenvolvemos geneticamente. A Ah, velocidade que você consegue multiplicar material genético de vacas selecionadas. é bom, Não né? precisa esperar o Sim. neto crescer, o bisneto crescer para ele usufruir. Você mesmo vai usufruir dessa genética. O que eu receio Ah, é que nós estávamos num patamar muito, muito bom. E ouvindo nos leilões, olha, não para, não bota boi de boiada nas tuas vacas. uhum. O acesso a um touro de qualidade está facilitado, o preço está adequado, em 30 vezes, em 25 vezes, em 36 vezes. Sabe? Você vê essa disseminação de material genético. Ah, tudo bem, precisa de uma boa matriz, precisa. Mas a introdução de um touro de qualidade já é um salto violento. Sim. Ah, Eu tenho receio, sabe o que eu disse? Que a ah, gente perca. Porque você falou uma coisa no início da conversa. Já vem há um bom período travado. Já vem. Nós estamos há quanto tempo em crise na pecuária? Vamos fechar um ano? Nós vamos fechar um ano em é. crise? Nós vamos fechar um ano em crise, E com preço bem baixo, né? com preços baixíssimos. E a gente começa a olhar, Ulisses, coisas que chamam a atenção que você falou. É óbvio que tem gente especialista para falar isso, que na Brafrigo, tem pessoas especialistas para falar isso, mas Ah, você vê estados livres sem vacinação, dois reais abaixo do preço do quilo. ah, Você vê estados operando com 6,50. Estado aqui operando 7,20, 8, 7,50, que ainda não estão livres. Você fica meio confuso, meio barata voa no meio disso tudo. E o ah, meu medo como técnico, como médico veterinário, que trabalhei em várias empresas, com desenvolvimento de vários produtos, é você perder aquilo que você ganhou em termos, sabe? Olha a complexidade que é você usar 2, 3 produtos para você inseminar uma vaca em tempo fixo, você estabelecer padrão de bezerro, todos da mesma idade, para você ter volume. Isso é um ganho expressivo. E se você recua? é ruim demais, né? Demais. Por isso que esse solavanco me assustou. O que me assustou é que eu achei que essa curva baixa assim seria, sabe, menor. Teria Seria recuperado menor, mais. né? Uhum. Oi, sabe? E você perde um pouco. É safra, o que, que é? Entre safra, aí você abre, os especialistas, eles falam a queda de braço, tem muito boi, é o boi do confinamento, não é o boi do confinamento. Eu fico tentando aprender com eles e olhando a minha seara, minha casa, que é a sanidade. E digo, puxa, se nós vacilarmos, nós temos aí um lado que às vezes eu tenho muito cuidado quando você vai CPEA,
quando você vai em vários organismos que mede o custo da sanidade na produção de um boi, correto? De 540 quilos, ele é bem palatável, ele é bem adequado, ele não é gritante. Então, eu acho que o fazendeiro tem que olhar bem isso, olha. Quantos por cento é do custo de preparação desse animal meu para mandar lá a sanidade? Então, acho que essa pergunta tem que ser feita, né? Muito. E aquilo que falou nosso colega, se você não medir, Você não sabe o que está fazendo, né? Tanto faz. sabe? Se você medir, você não vai crescer. Se você não vai crescer, a tendência é desaparecer. Então, é mais ou menos por aí que eu vejo. Que maravilha. E eu que não sou o médico veterinário maravilhoso, que é esse homem, Emílio Salame, formado lá em Jabuticabal. Você me corrija se eu falar bobagem aqui. Não, Trabalhando há muito tempo aí para ajudar as indústrias que fazem produtos que pesquisam e erguem os produtos que integram o portfólio que leva a sanidade para rebanhos de várias espécies no Brasil. Eu cravo que mesmo sem ter passado por esse pão, que assim, qual é a coisa mais importante do mundo? É estar vivo. E qual é a coisa mais importante para estar vivo? É ter saúde. O resto a gente consegue correr atrás. Queria agradecer demais a sua presença aqui, amigo. Só estou cortando que o Zoom vai acabar aqui, ó, só por isso. Mas eu vou chamar mais vezes para a gente conversar mais a respeito do segmento, tá, dos produtos da saúde animal e bastante de pecuária e vários tipos de pecuária, até porque a sanidade que esse homem aí, o sindicato dele, as indústrias dele representam aqui no Brasil na produção pecuária é de diversas espécies. Muito obrigado, tá, querida? eu agradeço, estou sempre à sua disposição, Ulisses, por favor. Maravilha, vai ser um grande prazer. Vocês acompanharam aí essas sábias palavras aí desse mentor sobre sanidade animal, seja qual for a espécie, que é Emílio Salame, vice-presidente executivo do Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos da Saúde Animal, o SINDAM. Você vai acompanhar essa conversa nos nossos dois espaços de internet, que é o site de notícias, lagorebelo.com.br, o nosso site corporativo, grupopublic.com.br. E o bate-papo, o Emílio também vai tornar esse podcast Radar Água nos espaços que a gente coloca da Amazon, Deezer, o Google, Apple e tudo mais. Muito obrigado, Emílio. Tá bom, restinho. Nós estamos conversando uma sexta-feira, né? Então, bom fim de semana para você. Até a próxima, tá? Para você também, sorte e saúde. Fique com Deus. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.